Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laodiceia, eu moro no estado do Acre. E sim, gente, o Acre existe. Vim explicar pra vocês, né, gente, porque eu sumi, apesar de que vocês já estão percebendo, né, o motivo do meu sumiço. Desde quando a gente foi pro congresso, eu já não tava muito bem, né? Já tava com sintomas de que eu ia gripar. E aí a gente foi pro congresso. E aí, desde quando eu cheguei do congresso, eu gravei 2 vídeos essa semana pra vocês, né? Eu costumo gravar sempre 3 e gosto de gravar uns vídeos curtos também, né? Mas não tava me sentindo muito bem, então foi os 2 vídeos. Gravei pra vocês e gravei um vídeo curto, se não me engano. E, gente, esse final de semana, a gente teve um final de semana bem corrido, como sempre, né? E aí, de última hora, resolvi fazer um aniversário na congregação pro meu esposo, que ele tava aniversariando, né? Inclusive, eu não gravei nada pra vocês esse final de semana. Foi bem, sabe? Foi bem intenso mesmo. Aí a gente foi pra congregação no sábado. Aí eu cozinhei, ajeitamos tudo, organizamos tudo pro aniversário do meu esposo, né? Que ele é pastor lá. E aí, gente, em seguida, no domingo, a gente sempre dorme lá e volta pra casa no domingo, né? Só que no domingo era aniversário da nossa neta. O que a gente fez? De lá da congregação, que já é mais pra lá, saindo, né, pra cidade, a gente foi pra cidade de lá já. E aí a gente foi pro aniversário da neném no domingo, que era ontem. Ontem? Não, hoje é terça. Anteontem. Aniversário dela. E aí a gente combinou que umas 5h30, no máximo 6 horas, a gente ia embora, né, no domingo, porque o Arthur tinha aula, né, na segunda-feira. Apesar de que ele estuda lá na cidade, mas eu não tinha levado uniforme, nem material, nem nada pra ele, né. E aí meus outros filhos já estavam lá também. E eu ia ficar lá. E aí no domingo à tarde a gente veio pra vir embora e a gente quase sofreu um acidente. Deus livrou, Deus nos guardou naquele momento, né. Que a gente vinha. E aí, a gente vinha com o Arthur, gente. Eu sei que é imprudência, né? Não pode andar assim na moto. Mas aqui é costume das pessoas andar assim. Tipo assim, a gente anda na parte de estrada 7 km só e a gente já entra pro ramal aqui, né? E aqui não tem problema, é super comum as pessoas andar assim com a criança. Que não é recomendado, né? Mas como a gente não tem outro jeito, como vocês sabem, né? Só tem essa motinha, né? Cheia de problema, mas tem um Zela, graças a Deus, que nos atende, né? Na nossa necessidade aqui, no sítio. E aí a gente vinha, né? Na estrada. E aí meu esposo resolveu encher o pneu, porque ele estava muito seco. E aí, quando a gente vinha na estrada, a nossa moto estava sem freio. Porque esses dias ela tinha estragado o freio, né? Até uns dias já que ela estragou o freio e a gente ainda não tinha tido dinheiro para arrumar. Que a gente ainda não tem também. Mas já arrumamos. E aí a gente vinha e o pneu da moto estourou. A gente não caiu porque, graças a Deus, Deus permitiu que a corrente da moto caísse, né? Primeiro. Quando a corrente da moto caiu, como a gente estava sem freio, meu esposo deixou ela simplesmente até perder toda a velocidade para poder parar, ajeitar a corrente, né? Só que antes dela parar totalmente, o pneu da moto estourou. E aí a moto deu uma bambeada. Só que aí, como ela ia devagar, meu esposo conseguiu manter o controle e parar a moto, né? A gente não caiu, graças a Deus. Mas se esse pneu estoura e a gente vai em velocidade, podia ter acontecido algo muito grave. Desculpa, gente. E aí eu fui, né? E eu assim já ruim, não é tipo uma gripe mesmo que eu tô, mas é a minha garganta que tá bem irritada e rouca. Da gripe eu já tô melhor, só que a garganta, né, ficou assim. Eu passei 2 dias que eu não conseguia falar nada. E aí eu não gravei pra vocês, né? Não gravei nada porque não tinha como eu gravar, não tinha como eu falar no vídeo. E nem dava pra mim gravar também pra editar, pra narrar. E aí a gente voltou pra Porto Acre. Meu esposo foi embora na moto. Gente, eu tô com o olho assim, meio cansado, porque eu tô com sono mesmo, tá? E aí a gente voltou, né, pra lá pra cidade, porque a gente vivia na estrada ainda, então a gente tava mais perto de lá.
ia passando um conhecido do meu esposo no quadriciclo. E aí meu esposo pediu para ele levar a gente até Porto Acre, eu e o Arthur. Porque a gente já, acho que tinha dado uns 5 quilômetros mais ou menos já. E aí ele levou o Arthur de volta pra cidade. E aí o meu esposo, o pneu tinha estourado, meio tinha rasgado, tinha que fazer, né? Meu esposo montou na moto e foi andando na moto sozinho, né? Não ia estragar o aro da moto. E aí a gente voltou pra Porto Acre. Tivemos que dormir lá. Os planos não era dormir lá, porque eu já tinha dormido mal a noite anterior, que eu tinha dormido lá no refeitório da congregação, né? E aí os planos eram vir pra casa, né? Mas não deu certo. Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? A gente tá bem. Não caímos, não nos machucamos. E aí quando voltamos para Porto Acre, meu esposo foi mexer na moto ontem. Aí você pense, a moto esculhamba e você não tem R$1 pra consertar. Aí meu esposo fez um negócio lá com o mecânico, que ele queria vender um bezerro que nós temos aqui, né? Pra já dar uma geral nessa moto, que ela tava precisando mesmo, tava precisando de freio, tava precisando de um monte de coisa. Só que aí o mecânico que a gente ia fazer esse negócio com ele ia ficar com o bezerro e arrumar a moto, né? Mas ele só podia mexer sexta-feira e a gente precisava vir embora, né? Aí meu esposo falou lá, né, com um amigo dele que tem uma oficina lá. E aí ele foi e ajudou meu esposo, fez o serviço, né? Meu esposo pagar depois. E além de tudo isso, ele ainda comprou uma peça em outra oficina que faltava, né, para arrumar, que era para pôr freio na moto. Ele pegou em outra oficina, ele comprou essa peça e colocou na nossa moto. Então, tipo assim, ele comprou com o dinheiro dele, né? Outra peça em outra oficina e colocou na moto pra gente ficar com o freio. Porque a gente vinha aqui indo pras congregação, né, pra fazer o culto e a gente tava indo sem freio, né? E é muito perigoso um acidente, né? Porque às vezes tem ladeira que a gente vê um carro de uma vez e aí não tinha como frear. A gente faltava se jogar dentro dos matos. Mas é assim, a gente não tem uma moto boa, né? E aí a gente não tava com condição de arrumar. E essa nossa moto, pra arrumar ela mesmo, vai gastar muito. A gente queria mesmo era comprar uma outra. Mas as condições não tá dando, né? Então, é isso, é o que a gente tem, é o que a gente vai usar. E aí eu vim aqui só explicar pra vocês mesmo o que aconteceu, né? Porque eu sumi mesmo. Foi mais por causa dessa rouquidão. E aí a gente foi pro aniversário da neném, da netinha do meu esposo. E aí a gente conseguiu chegar em casa. A gente queria vir no domingo, né? Chegar aqui à noite, pelo menos. A gente chegou ontem, na segunda-feira, à noite. A gente chegou, acho que eram as 9 horas da noite, mais ou menos. Mas aí deu certo. Meu esposo ajeitou, né, o pneu, trocou o aro da moto, porque precisava trocar. Colocou uns raios no outro aro que ele já tinha. E ele já tinha um pneu também, né? Um pneu novo que ele tinha tirado porque tinha dado um problema no aro. Mas como ele arrumou o aro, ele colocou outro pneu, que já tava com o pneu com cama de ar com tudo. E botou o freio, que era uma coisa que eu tava batendo muito nessa tecla com meu esposo. Inclusive eu tinha mandado ele comprar já no cartão de crédito, né? Só que ele não gosta de estar comprando assim, se endividando assim, né? Aí o amigo dele lá, mecânico, ele vai pagando aos poucos, né? Como ele puder. E aí é isso, gente. Agora a nossa moto tá arrumada, né? Já, graças a Deus. Vamos continuar indo pros cultos tranquilamente. E colocamos freio também. Aí o nosso pastor mora lá em Porto Acre, né? Nosso pastor do campo. Ele foi lá, né, na oficina, perguntou se meu esposo precisava de alguma coisa. Ele ligou. Perguntou se meu esposo precisava de alguma coisa, né? Para que ele pudesse ajudar. Só que o nosso pastor, ele anda muito doente ultimamente, né? Fazendo tratamento, cobrando medicamento, ele anda tendo muitos gastos. Ele fez, acho que foi 3 ou foi 4 cirurgias, assim, em pouco tempo. E aí, o meu esposo falou pra ele que não precisava se incomodar, não. Ele ia dar um jeito lá. E assim como ele deu o mesmo jeito, gente. Sempre ele dá. Sempre ele resolve, né? Ele não, Deus. Sempre Deus dá sabedoria pra ele resolver as coisas, né? E aí no final tudo dá certo, graças a Deus. E é isso, gente. Esse vídeo já tá ficando longo, né?
Só justificando aqui pra vocês, né? Porque vocês estão sem vídeos. Se eu estiver me sentindo melhor amanhã, eu gravo pra vocês, porque eu tô bem cansada. Eu nem... Como eu cheguei ontem em casa, né? Eu nem fiz quase nada de vantagem, só o básico mesmo dentro da casa pra manter a ordem. E aí hoje eu lavei uma roupa também, porque foi preciso. Só que meu celular tá quase descarregando. E aí eu resolvi postar esse vídeo, né, pra deixar vocês, né, cientes de tudo que aconteceu. E pedir pra vocês não me abandonarem. Se você é novo, já se inscreve no canal, porque vai continuar tendo vídeo, hein? Não desistam de mim, porque eu não sumi. É só questão de saúde mesmo. Quando eu sumo aqui, pode ter certeza que é porque alguma coisa aconteceu. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.